Atlético e CRB, um confronto de times que estão na parte do meio da tabela. Mas é um confronto muito interessante para quem gosta do jogo no seguinte aspecto. É um confronto de dois bons camisas 10. Eu acho que esse confronto do Danielzinho com o Bruno Zapelli, ele passa a ser um confronto de um recado muito claro para a Série B. A Série B é um torneio físico. A Série B é um torneio de muita bola aérea. A Série B é um torneio de muita competitividade. É um torneio de muita competitividade. Mas eu acho que a gente não pode ignorar a qualidade técnica na Série B. Eu acho que a Série B de 2025, se a gente for levar em consideração só os camisas 10, a gente vai ver uma parte muito legal da competição, assim. Que é Bruno Zapelli, que é o Dodô do Vila Nova, um jogador que vem me chamando muito a atenção. O próprio Josué do rival. Aí você tem o Raí do Volta Redonda, muito bom jogador. Aí você tem, pô, o próprio Danielzinho, sabe? O Giovanni Augusto muito bem na Chapecoense. Então, é uma parte da competição que é um recado. Você tem que ser competitivo, mas você não pode abrir mão da capacidade técnica. E eu sinto que o Atlético, ele é muito privilegiado nesse sentido. Porque numa competição de tantos bons camisas 10, eu considero que o Atlético tem o melhor. Numa competição de tantos bons camisas 10, eu acho que a gente tem o mais diferente. E acho que a gente precisa falar sobre Bruno Zapelli, porque a situação do Zapelli, ela é uma situação curiosa. Porque finalmente, depois de tanta cobrança para um garoto tão novo, o Zapelli ele fez o seguinte: calma aí, eu vou assumir a responsabilidade aqui. E o Zapelli ele vem entregando. Tudo que eu gostaria era de ver um Atlético com o mesmo desempenho dos outros 10 jogadores que o Bruno Zapelli vem tendo nesses últimos jogos, principalmente. Porque você alinha a qualidade técnica do Zapelli, que é muito acima da média, assim, levando em consideração todos os meias do futebol brasileiro, e ao mesmo tempo você fala de um jogador que assume a responsabilidade, que pô, briga, que luta, que disputa. Então, tem postura e tem qualidade técnica, tem competitividade e tem capacidade criativa. Chama muita atenção, gente. Não tem como a gente chegar aqui e falar que não chama muita atenção, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou entusiasta de camisa 10 e eu acho que não tem como não ser entusiasta do Bruno Zapelli. E até pensando nos diferentes cenários que o Atlético ele vai ter a partir de agora na Série B, né? Porque é um Atlético que agora promete ser um time um pouquinho mais retraído, mas um Atlético que durante a competição toda tem esse desafio, né, de encontrar passes contra defesas muito fechadas. E eu acho que nesse sentido de enfrentar blocos baixos, talvez o Bruno Zapelli ele tenha sofrido mais que qualquer outro camisa 10 ao longo da competição. Tô falando sério com vocês. Eu não lembro de um camisa 10 que sofreu tanto com o Zapelli no sentido de pegar defesas fechadas e ter que desbloquear esses pontos a partir dessas defesas fechadas. E ter que encontrar esses espaços a partir dessas defesas fechadas. Sendo sincero mesmo. O Bruno Zapelli, ele basicamente metade do campeonato, ou ele tinha marcação individual, ou ele tinha um encaixe muito forte ali nos companheiros dele que não podiam atacar espaço para que ele encontrasse o passe em progressão. E mesmo assim, o Bruno Zapelli vem aumentando seu número de participações em gol, vem sendo o jogador mais influente do Atlético. Não tem outro jogador que a bola passe mais no pé do que do Bruno Zapelli no último terço. Então, assim, o torcedor do Atlético que durante muito tempo ele se negou a reconhecer a importância, a relevância, o impacto do Bruno Zapelli, assim, ele tá vendo que, cara, é inevitável. Vamos usar essa palavra assim. O Bruno Zapelli ele é uma questão inevitável no futebol do Atlético assim, acho que impactaria qualquer time, seja de Série A, seja de Série B. E assim, o próprio Danielzinho, cara. O próprio Danielzinho que a gente vai enfrentar, exige um cuidado diferente. Quando você tem esse jogador do passe apurado, da visão de jogo acima, da capacidade técnica, do refino técnico, você tem que olhar para esse jogador de uma maneira um pouco mais cuidadosa, sabe? De uma maneira um pouco mais, assim, sabendo que esse jogador ele pode te vulnerabilizar a qualquer momento.
sabendo que esse jogador ele pode tirar uma carta na manga a qualquer momento. E o Atlético, que deve ser mais atacado nesse jogo contra o CRB, até pela própria postura que ele tem, ele vai ter que tomar um cuidado muito diferente com o Danielzinho. Mas eu acho que é um recado além disso, sabe? Acho que é um recado de camisas 10 fazem diferença. Não adianta você ter um nível de competitividade alto se seu time não tem uma capacidade de ritmo relevante. Se seu ritmo for desorganizado, pouco direcionado, sabe? Eu tô numa condição ali de saber que o Atlético, ele tá muito bem servido, assim. Se tem algumas poucas coisas que o Atlético ele tá bem servido, é nessa situação do refino técnico e da capacidade decisiva do seu camisa 10. E eu gostaria muito que o torcedor do Atlético ele parasse com essa visão de o camisa 10 é preguiçoso. Não. O camisa 10 ele precisa se dedicar, e no caso o Bruno Zapelli, ele precisa se dedicar no que ele realmente faz a diferença. Desculpa, eu não quero o Bruno Zapelli voltando até a área dando bote em volante. Eu quero o Bruno Zapelli fazendo o que ele faz de melhor. Fazendo o que poucos jogadores podem fazer o que ele faz no futebol brasileiro, que é criando situações de gol, passes, associações, fazendo com que o Atlético seja um time mais coletivo, fazendo com que o Atlético seja um time que se conecte mais. O Bruno Zapelli entregando isso, o Bruno Zapelli fazendo isso, eu acho que a gente já está muito bem servido, volto a dizer, de algo que não é todo time que tem isso no cenário do futebol brasileiro. Não é todo time que tem essa capacidade de encontrar tanto talento no seu camisa 10 como o Atlético. Então, se existe uma fagulhinha pensando no acesso, essa fagulhinha, ela é zapelista. Essa fagulhinha, ela fala muito sobre a qualidade técnica do Zapelli, sobre a capacidade técnica do Zapelli. E assim, é um jogador que pode mudar jogos. É um jogador que pode mudar o cenário do Atlético na competição, porque para mudar o cenário do Atlético na competição, o Atlético tem que se retrair mais, tem que se proteger mais. E o Zapelli, ele tem um detalhe que ele faz o Atlético atacar melhor pela capacidade de passe dele, pela capacidade de construção dele, pela capacidade de enfiar uma bola dele. Então, a partir do momento que você se retrai mais, você ataca menos. Atacando menos, você tem que atacar melhor. E atacando melhor, você precisa do seu jogador mais qualificado tecnicamente para ele tirar cartas da manga, mas para ele também potencializar o seu processo ofensivo e botar os jogadores em condição de finalizar. Então, volto a dizer, se o Atlético ainda pensa no acesso, passa muito pelo Bruno Zapelli. Mas, só pra gente terminar, eu acho que é um insight legal a gente pensar em jogadores para o Atlético contratar para a próxima janela. O Raí eu traria sem dúvida. O Dodô eu traria sem dúvida. O Dodô é um jogador muito interessante. Vai fazendo uma Série B muito boa. Então, assim, que o Atlético tem essa visão um pouco apurada dos jogadores que vem se destacando ao longo da Série B, porque ficando na Série B ou subindo para a Série A, acho que pode ser um mercado muito interessante também. Valeu? Tamo junto, Arash.